Bom dia. Bom dia, Nina. Bom dia, Camila. Bom dia, Lívia. Lívia Ferraz, Lívia Chagas. Bom dia, amigo. Bom dia, Rafael. Quem? Eu tô na conta da minha irmã, é o Vinícius Borges. Ah, tá. Eu levei um susto. Falei, uai, que é a Rafaela engrossando a voz assim? Ai, ai. Bom dia para vocês. Bom dia, amigo. Bom dia, bem. Você tá bom? Ó, Você? tô no clima natalino, ó. Que é bela, estamos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, a soar o sino. Ó o sino. Menino nos abençoar, bate o sino, pequenino, sino de Belém. Ihu! Vou fazer chamada já, porque não posso demorar muito, não. Ana Clara Caetano. Presente. Ana Clara Couto. Presente. Aí só um segundinho, interrompo, compartilhar a tela. Espera aí, compartilhar aqui. Ana Flávia. Presente. Ana Júlia. Augusto Napoleão. Augusto Nunes. Camila de Castro. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Daniel Mendonça. Bom dia, a mim. Bom dia. Daniel Mendonça. Diogo Henrique. Gabriel Carlos. Gabriel de Oliveira. Guilherme Guida. João Vitor Pinheiro. Júnia Mayra. Presente. Lívia Chagas. Lívia Chagas está presente, não está? Lívia Chagas. Se tiver, gente, olha, alguém olha no bate-papo para mim se alguém responder, porque eu não estou dando para olhar porque eu estou virado. Lívia Chagas. Lívia Ferraz. Presente. Porque falta, porque ela não respondeu. Marden Rezende. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Mariana Alves. Presente. Mariana Lacerda. Mariela Júlia. Mariela Júlia. Mariana Gondim. Oh, desculpa, Marina Gondim. Presente. Pedro Correia. Pedro Correia. Acho que é alguém chamando aqui no bate-papo. Olha alguém aí para mim que quer. Ou não sei se está no reserva. Wesley, Oi. a Lívia Oi. me mandou mensagem no privado, ela falou que tá sem áudio. Você marca a presença pra ela Tá. pra mim, por Tá favor? certo. É, mas eu já tinha visto que estava escrito o nome dela. Marina, então, tá? Pedro tá aqui. Pedro tá? Tá, ele mandou no chat. Olha para mim isso, para mim, Nina, porque eu vou até parar de interromper. Pedro Henrique. Não, né? Rafael Nascimento. Presente. Sara Miranda. Tiago Correia. Presente. Tomás Cassiano. Vitor Henrique. Presente. Vinícius Borges. Presente, amigo, presente.
Então, bom dia para vocês que chegaram agora. Quem entrou depois me chama aí lá depois que eu coloco que eu dou presença. Presta atenção. Então, meio que pode se considerar uma... Oi. Eu cheguei atrasado da escola que João Vitor Albergaria, por favor. Pronto, coloquei. Meio que, deixa eu orientar vocês o que eu fiz. Então, faltava 2 filósofos, né? O David Hume, que eu gravei uma aula comentada em cima de um vídeo. Estão lá, já... Primeira coisa, abre o HD virtual, o novo HD virtual do dia 4. Lá vai estar todos os filósofos que estão faltando, que é o Hume, que é o Berkeley, e algumas coisas relacionadas ao Kant, já que eu coloquei uma aula minha que eu tinha gravado, e essa minha aula de hoje, tá? Então, eu vou no Kant até onde eu conseguir hoje, tá certo? E depois, mas eu vou cobrar na prova só aquilo que eu já falei para vocês. Inclusive, eu vou até mandar também tem a aula do Francis Bacon, tá? Então, depois eu mando no grupo para vocês o que eu vou cobrar na prova, tá certo? E semana que vem, se não der tempo de eu terminar o Kant hoje, eu termino o Kant, então, semana que vem, porque semana que vem a gente tem aula normal, né? Só que eu preciso finalizar esse conteúdo do Kant, tá certo? Alguma dúvida? Pausei a gravação, não tem noção de tudo. Várias pessoas. Compartilhar tela. Kant. Compartilhar. Então, primeiramente, nós vamos partir agora para o Kant, né? Kant, capítulo 14 da sua apostila. E o Kant, ele é um cara. Por que eu falo que ele é um cara? Porque em todas as... Kant cai muito no Enem, Kant cai muito em prova, em vestibular, né? O Kant foi como ele mesmo se titulou, aquele que vai fazer a revolução do conhecimento, tá? Então, para a gente entender um pouco do Kant, nós temos que saber que existia antes do Kant, né, a gente já sabia, né, a gente até teve o estudo, né, o racionalismo, né, tomado como frente, né, eu tendo como frente o Descartes, e nós temos o empirismo, né, lá tomado como frente o Locke, principalmente aquele filósofo que eu estudei essa semana com vocês na quarta-feira, que é o Francis Bacon, né, que é os pilares, então, né, do empirismo. Esses outros, o Berkeley, o Hume, são só conexões na realidade, né? São essenciais? Depende, né? Para Kant, o David Hume ele foi essencial. Para que ele foi essencial? Para o Kant sair da postura e da posição dogmática que ele tinha em relação ao conhecimento racional, tá? Então, nós vamos começar então na página 78. E a página 78, o pensamento de Kant, demarcação do pensamento moderno, quando fala demarca, é porque você vai perceber claramente a essência que Kant, né, que a filosofia moderna teve com o pensamento de Kant, principalmente na área do conhecimento e principalmente na área da ética. Ai, não mordi minha língua. Desculpa. Principalmente no campo do conhecimento, da epistemologia, principalmente no campo da ética. Então, Kant foi o cara. Kant não ficou no canto. Kant ficou bem no centro, porque ele é o cara da epistemologia, né? E o ano que vem, na hora que a gente começar a estudar Kant, o ano que vem, na hora que a gente voltar para o segundo ano, né? Na hora que se iniciar o segundo ano, você vai ver que nós vamos começar com Kant 2. Né? O Kant 2. Quando a gente fala Kant 2, não é aquele Kant, um racionalista e Kant empirista. Não. A segunda parte do pensamento de Kant, que é a filosofia ética. Tá? Então, Nina, lê para mim essa parte aí desse slide. O pensamento de Kant. A filosofia de Kant pode ser dividida em 2 fases. Primeiro, pré-crítica. Racionalista, dogmático, inspirado em Leibniz. Então, nessa primeira fase, a fase crítica, né? A fase pré-crítica, porque não critica ninguém,
ele é um cara totalmente racionalista, né? Não, a faculdade do saber, do conhecimento é a razão, temos conhecimento inato, como dizia Descartes, então ele ficou nisso, né? E aí você tem, conectando aqui, que fala um pouco sobre Leibniz, né? Quem foi Leibniz, né? Foi um filósofo que inspirou, então, Kant. Só que depois, na hora que o Kant começa a tomar, né, um certo conhecimento da filosofia empirista, do filósofo David Hume, estou parecendo aqueles, como chama? Aqueles blogueirinhos, né? Blogueirinhos são aqueles youtubers. É só os blogueiros e youtubers falam assim, né, na hora que está gravando aula. É só você clicar aqui em cima que você vai ter a descrição. É só você entrar no P+, HD virtual, né, pasta David Hume, que você vai entender quem foi David Hume. Então, na segunda fase, a fase crítica, foi a fase, então, que Kant tomou um pouco do conhecimento, principalmente da questão da causa e do efeito, né, de David Hume, né, e David Hume fez o Kant se despertar, acordar do sonho dogmático. Mas sonho dogmático? Dogma de quê? Do dogma, né, do conhecimento racional. Então, na segunda fase, ele faz uma superação entre essa dualidade, essa dicotomia entre o racionalismo versus o empirismo. E aí ele percebe que a nossa mente, o nosso conhecimento, ele não parte, né? A nossa razão, ela não parte somente de conhecimento inato, puramente racional, mas que a nossa mente, né, ela também tem um conhecimento a partir da sensibilidade. Então, quer dizer, os sentidos, né, e a experiência também possibilita um tipo de conhecimento, tá? Tá claro isso? Então, por que nós vamos chamar o Kant, né, de duas fases? Pré, quer dizer, antes da crítica, ele era racional. Crítica, né, no momento que ele faz a crítica da razão, e aí a sua obra já chama assim, né? A obra do Kant é essa, a crítica da razão. E na crítica da razão, ele vai mostrar para nós, né, na sua obra Crítica da Razão, ele vai mostrar que a razão tem os seus limites. E que o conhecimento sensitivo, né, a sensibilidade, né, a experiência também é uma forma de conhecimento. Tá claro isso? Tá claro? Então, agora na página 79, né, ainda falando dessa superação da dicotomia, né, entre empirismo versus racionalismo, nós vamos falar que Kant leva, né, o Kant, além desse projeto, né, do conhecimento, o Kant ele também tem outros projetos, né? E os quatro pilares, né, os quatro pilares ou as quatro questões essenciais da filosofia de Kant são essas. Primeiro, o que posso saber? Então, voltado então para o campo da epistemologia, né? Segundo, o que devo fazer? E aí nós vamos entender o que devo fazer o ano que vem, no imperativo categórico, né? O que seria esse imperativo categórico? Quando Kant, né, nos convida como ser racional a usar um imperativo, uma categoria ou uma categoria que vai imperar em todos os momentos da sua vida. E que categoria é essa? Age como se a máxima da tua ação fosse um exemplo para todos a seguir, ou para todos seguirem. Então, age. Mas antes de agir, questione como ser racional que é, se os outros seres racionais também fariam a mesma coisa. Não sei se ficou claro, tá? Então, primeira fase, o que posso saber, né? É a pergunta, ele faz uma questão, então, analisando a possibilidade da razão conhecer, né? Que é o sentido dado Kant, né? Para Kant ou por Kant a metafísica. Então, Kant ele já tira essa ideia de metafísica da intenção de quando a gente fala em metafísica, quando a gente falava em metafísica, principalmente em Platão, né? Principalmente em alguns outros filósofos, principalmente os filósofos religiosos, metafísica está relacionado às questões do ser, mas não só a questão do ser, né? Mas a questão também divina, religiosa, espiritual, né? E Kant vai cortar essa questão, porque tudo que nós não vemos, tudo que nós não percebemos é númeno, tá? Ele vai falar que é númeno, né? Porque a coisa em si. A coisa em si nós não conhecemos, então não há possibilidade de conhecer Deus.
Não há possibilidade de conhecer isso e aquilo. Então, é número. Número a gente não conhece. O que nós podemos conhecer? É o fenômeno, é aquilo que aparece para nós. Como, por exemplo, o copo está aparecendo para mim, o celular está aparecendo para mim. Isso aí nós vamos falar lá na frente, né? O que é o número, né? E o que é o fenômeno. Então, o que a mente, na realidade, conhece? A mente conhece o fenômeno. Né? A mente não consegue entender o número. Então, o número para o Kant não pode existir, mas para nós, na área do conhecimento, para a nossa mente, não há possibilidade de conhecer. Então, quem seria esse número? O próprio Deus, né? Porque Descartes falou que era possível. Lá, os outros filósofos e tudo que nós... O Malebranche lá, ó, ele mesmo fala se o Berkeley, né? Malebranche não, falei errado. O Berkeley, né? O Berkeley falou que a partir do momento que nós não conseguimos captar mais as coisas, é porque não está mais na nossa mente, mas está na mente de Deus. É uma filosofia totalmente religiosa. Então, para Kant, se você não conhece pela razão e pelos sentidos, né, então não há possibilidade de conhecer. Então, é número, tá? E o terceiro, então, a terceira essência da filosofia, a terceira questão filosófica de Kant é o que posso esperar. Então, o que posso esperar? Ele analisa, né, a questão da esperança, ou mais especificamente as questões voltadas à religião, né? E o terceiro, e o quarto e último ponto, né? O quarto e último ponto é a pergunta: o que é o homem? Então, Kant, né, nesta questão aí, Kant então busca uma questão mais importante, a mais importante de todas, que é um tratado antropológico, né, para entender e investigar a natureza do humano, o ser humano em si, a possibilidade do ser humano conhecer nela. Questões mais importantes é a reunião de todas as outras questões. Então, quando eu pergunto o que é o ser humano, né, eu estou agregando nessa pergunta o que posso conhecer, conhecimento, né, epistemologia. O que devo fazer, ética e moral, né? Terceira pergunta, o que posso esperar? Questão da liberdade e da esperança. Então, quando eu pergunto, né, nesse quarto tratado, nessa quarta questão essencial da filosofia de Kant, o que é o homem, né? O que é o anthropos, né? Ele agrega, né? Ele coloca nesse balaio do que é o homem as questões do conhecimento e as questões éticas e as questões relacionadas à esperança. Tranquilo até aqui? Ami, Oi. eu só não entendi uma coisa. Kant, ele defendia o racionalismo ou não? Ele, primeiro momento, Kabila, ele vai defender o racionalismo com unhas e dentes. Ah, racionalismo, eu sou racional, o conhecimento só se dá pela razão. Depois, ele vai e começa a perceber que a sensibilidade, a experiência também possibilita a razão uma forma de conhecimento. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai fazer uma revolução copernicana da filosofia. O que seria essa revolução copernicânica da filosofia? É isso que você me perguntou agora, Camila. É agregar, juntar, somar o racionalismo, que ele era tão dogmático, que ele acreditava, né, e afirmava que a nossa mente possuía ideias inatas, e ele agrega, então, o quê? O empirismo. Então, ele faz a união entre racionalismo mais o empirismo. Tá claro? Entendi agora. Obrigada, Ami. Então, primeiro momento, totalmente racionalista. Segundo momento, ele se torna empirista também. Ele percebe que a nossa mente, que a nossa capacidade racional consegue compreender a sensibilidade. Aonde? Aí ele vai falar nas categorias do espaço e do tempo. Tá? Isso nós vamos falar um pouquinho mais. Então, Camila, por favor, depois lê para mim. Então, o que é uma revolução copernicânica da filosofia? Ah, foi eu que li Kant e falei? Não, o próprio Kant fala que ele faz uma revolução como o próprio Copérnico fez. Né? Então, nós estudamos Copérnico. O que o Copérnico afirmava? Né? Depois o Galileu afirmou. Quem estava no centro do cosmos? Quem estava no centro do universo? Ou, né, quem comandava todas as coisas? Quem comandava todas as coisas?
na realidade, quem comandava todas as coisas, né, era a Terra. Até então, a gente acreditava que era a Terra, né? E que todos os astros, né, toda a questão cosmológica, né, os planetas orbitavam em torno da Terra. E o filósofo, então, Copérnico, percebeu esse erro. E aí ele fez uma troca, né? Ele trocou quem? Ele trocou a Terra pelo Sol e colocou o Sol no centro. E aí, Camila, só lê para mim essa parte aqui. Kant fará uma revolução, uma mudança de eixo no centro da investigação do conhecimento, que ele mesmo intitula como Revolução Copernicana da Filosofia. Com isso, conseguirá resolver os problemas herdados pelo confronto racionalismo versus empirismo. Então, como será que ele faz essa revolução copernicânica? Só tirando, igual, vou tirar o Sol da Terra, a Terra do Sol e aí... Não. Ele analisa que os empiristas e os racionalistas, né, antes de tomar uma postura racional e empirista, o que eles colocavam no centro da investigação, né? O Copérnico, antes de Copérnico, o centro da investigação era a Terra, depois se tornou o Sol. Agora vamos pensar na questão do conhecimento, né? Na questão do conhecimento, eu vou até passar para vocês verem aqui o slide, né? Vou passar aqui. Na questão do processo do conhecimento, antes de Kant, os empiristas e os racionalistas colocavam quem no centro? Quem colocava quem no centro? Ele colocava, por exemplo, o objeto. Vou colocar esse copo aqui, ó. Colocava o objeto no centro do conhecimento, né? E meio que o sujeito que conhece, o sujeito que é aquele que processa o conhecimento, ele era o secundário, né? Ele era o secundário. E aí, o que o Kant vai fazer de diferente? O Kant vai transferir. Ele vai tirar o objeto do conhecimento do centro, né? E ele vai colocar o sujeito no centro. Como assim? Ele vai questionar, né, as possibilidades da mente humana. Então, nenhum outro perguntou isso, nenhum outro questionou, nenhum outro colocou limite para a mente do homem, né, para a sensibilidade do homem. Não, antes eles falavam, a minha mente conhece esse objeto, né? Então o objeto é o centro, pela sensibilidade. Não, né? A minha mente conhece esse objeto porque já estava inato em mim, né, uma certa predisposição para conhecer. Então, presta atenção. Antes de Kant, todos os filósofos, tanto racionalistas e tanto empiristas, né, eles faziam um questionamento assim, como o ser humano conhece o objeto? Né? Como o ser humano conhece o objeto? Agora, o Kant vai revolucionar nesse momento. Quando? Quando ele tira o objeto do centro e ele coloca o sujeito que conhece no centro. E aí, ele não está nem aí para o objeto do conhecimento, ele está aí para o sujeito. Por quê? Porque ele vai perguntar para o sujeito, né? Ele vai colocar limites, ele vai buscar compreender todos os juízos, as categorias que a nossa mente possui. Tá claro isso? Eu não sei se ficou claro. Ficou, amigo, ficou claro. Tá, então, antes de Kant, o que era importante? O sujeito ou o objeto? Objeto. O objeto. Então a gente, nossa, como eu conheço o objeto? Agora não. Quem é importante? Né? Quem saiu do geocentrismo e agora para o heliocentrismo? Quem saiu do vou falar uma palavra que não sei se existe, do objetivismo, que é o objeto, que era o centro, para o subjetivismo. Kant fez essa revolução. E aí o Kant vai colocar limites, né? Vai colocar limites mesmo à mente humana, para perceber o que ela realmente conhece, o que ela pode conhecer, tá? Então, isso está na sua página 79, tá? Então, oi. Eu posso pensar o seguinte, eles comparam o geocentrismo e o heliocentrismo ao pensamento de Kant.
Em relação ao geocentrismo, é quando o Kant coloca a razão como centro. E o heliocentrismo é como se o Kant tivesse, por exemplo, fizesse o contrário, sabe? Não colocado a razão no centro e olhado outros lados, não é? Não, foi o contrário. Não pensa na razão aqui e nem não pensa na razão. Pensa assim, ó. O que Copérnico, antes de Copérnico, o que era a verdade? A verdade era o centro. A verdade era que a Terra era o centro, não era? Ai, que bacana, a Terra era o centro. Aí Copérnico foi e deu uma revolucionada. Não, a verdade não é a Terra. A verdade é que o centro é o quem? O Hélios, o Sol. Ele mudou quem? Ele mudou o foco, né? O foco da questão. Ele mudou o foco. Agora, Kant. Antes de Kant, os empiristas e os racionalistas, eles tinham o mesmo foco de conhecimento. Questionar o objeto e não questionar o sujeito que conhece. Eles questionavam era o objeto. Por isso que ainda por exemplo, lembrando de Locke, né? O Locke fala que a gente conhece as características primárias e secundárias do objeto. O que são as ideias? As ideias, elas são as ideias simples e complexas. Mas partiu essas ideias simples e complexas de quem? Do objeto, tá? Ninguém antes questionou, né? Investigou, esmiuçou, debruçou sobre a mente do homem. Tá entendendo agora? Então, eu tiro o objeto do centro, né? Questionar como eu posso conhecer esse objeto? É pelos sentidos? Aí os empiristas falam, é pelos sentidos, é pela experiência. Os racionalistas falam, não, é pela razão, é pela razão. Então, aqui, no primeiro momento, não tem essa separação aqui entre racionalistas e empiristas. Não, ele está querendo superar a dicotomia que os empiristas e racionalistas erravam. Em que? Colocar o objeto no centro. Porque agora ele tira o objeto do centro e põe quem? O homem. E aí ele vai questionar, né, o que é a mente do homem. Tá certo? Não sei se ficou claro. Ficou claro. Eles têm o mesmo foco, né? Só que eles estavam focando no objeto. Uhum. Daí aí aconteceu, né, essa revolução, então eles passaram a entender que o homem deveria ficar no centro, porque o homem deveria buscar conhecimento. É o homem que conhece, não o objeto que conhece. É o homem que conhece. Tá entendendo? O objeto ele é somente um instrumento para a gente conhecer. Ele parece que o objeto ele tinha grau, ele era muito mais importante que o sujeito, né, que conhece. Não, o objeto não é importante. Quem é importante? Aí o Kant fala, o importante é o sujeito. Então nós vamos entender o sujeito. E aí, né, Nina, lê para mim o que é. Então, antes, obrigado, viu, Ana Flávia, pela sua participação. Então, na crítica, na página 80, nós vamos falar sobre a crítica da razão pura, né, que é as formações dos juízos. Presta atenção. E ele vai falar que o ser humano ele não produz um conhecimento puro, concreto, abstrato. Não. O ser humano, nós, seres humanos, temos a capacidade de emitir juízos. O que é juízo? Né? O que é um juiz? Para que serve um juiz Rafael, você que entende de futebol aí, para que serve um juiz no futebol? Vai, a mim ele serve para meio que manter a ordem na partida. Ele serve para punir aqueles que cometem algum erro, alguma coisa assim. Ou, né, para não cometer um erro, mas para exprimir uma ideia, né, uma opinião dele. Ó, ele que é a autoridade. É ele a autoridade. Ó, é isso ou não é. Né? Nós, seres humanos, também temos essa capacidade de emitir o tempo todo juízos, né? Afirmações. Né? É isso ou não é? Não é, é. Então, o Kant vai falar que nós, esquece a palavra ideia, tá? Esquece a palavra ideia. Esquece a palavra... vamos tirar a palavra... A gente o tempo todo fala, não, eu estou formalizando uma ideia aqui. Não. Vamos esquecer a palavra ideia agora e vamos falar da palavra juízo, tá? Então, Kant acha melhor a gente falar que o ser humano o tempo todo emite juízos. O que é juízo? Juízo, na filosofia de Kant, a palavra juízo refere-se às afirmações que fazemos sobre a realidade. Então, eu estou fazendo um juízo aqui do copo. O copo é preto. É um juízo que eu estou fazendo.
tá? Mas aí o Kant vai querer saber por que que eu sei que o corpo é preto, né? A cruz é de madeira. Quem é o sujeito? A cruz. O que é a madeira? A madeira, então, é o predicado que eu estou dando à cruz, né? Então, aqui está o objeto. O madeira, o preto, é um juízo que eu estou fazendo ao objeto, tá? Então, o Kant vai querer, né, falar, tira essa ideia de ideia, né? E ele quer entender como o ser humano produz os seus juízos. Qual é a capacidade da mente, aonde está a capacidade da mente de emitir juízos, né? Então, lê para mim, por favor, Nina, no livro Crítica da Razão Pura. Kant explica sua ideia de filosofia transcendental, que é a teoria do conhecimento de Kant. O que é transcendental? Transcende, vai além do homem, tá? O que vai além do homem? O próprio conhecimento do homem. A gente não está fora da realidade. Ele em si, antigamente, não conseguia entender, compreender como funcionava a mente. Então é transcendental, porque vai além. Né? A gente sempre fala transcendental Deus, metafísico. Não fica pensando nisso. Transcendental é a teoria do conhecimento de Kant. Né? Por quê? Porque transcende, vai além do limite da razão do homem, tá? Vai além das limitações do homem, tá? Então, nessa sua filosofia transcendental, que está expressa no livro A Crítica da Razão, essa sua filosofia transcendental, que nada mais, nada menos do que a sua filosofia do conhecimento, né? O que ele vai analisar? Lê para mim. Não é a análise dos objetos do conhecimento, tira o objeto. É a análise do nosso modo de conhecer os objetos. Coloca o sujeito. Aí, ó, tá vendo, Ana Flávia? Foi isso que ele fez, ó. Não! A teoria do conhecimento de Kant não é analisar o objeto do conhecimento. Por isso que eu já coloquei, tira o objeto. Eu coloquei bem maiúsculo, tira o objeto. Agora, a preocupação é o quê? Colocar o sujeito. Colocar o sujeito. Continua para mim. Ou seja, é a análise das possibilidades do conhecimento por meio da determinação do modo pelo qual a razão funciona. Então, é colocar limite à nossa capacidade racional. É buscar entender e compreender como funciona, então, a nossa mente. Né? A nossa mente. Então, a partir desse momento, nós vamos, então, começar a analisar, né, os nossos juízos a partir de dois tipos. Tá? Então, você sabe o que é um juízo? Juízo é a forma de emitir uma ideia. Né? É a forma de emitir um conceito. Né? É a forma de emitir uma verdade. Né? Uma verdade. É uma afirmação. Tá? Resumindo, o que é um juízo? É uma afirmação que nós fazemos. Só que o Kant vai falar, nós vamos fazer a afirmação a priori, quer dizer, que vem primeiro. Por que veio primeiro? Olha para você ver, Rafael. Você sabe o que significa a priori? Não, amém. Significa que veio primeiro. Olha para você ver, aonde que está o a priori aqui nessa imagem? Está perto de quem? Da mulher. Da mente, da cabeça da mulher. Então, quer dizer, a priori, porque veio primeiro. Veio primeiro porque estava na minha mente. E aí o Kant quer saber as categorias da mente. E a posteriori, né? Então, quer dizer, o ser humano, né? Eu, Wesley, eu tenho capacidade de emitir dois tipos de juízos. Né? Os juízos a priori, que está na minha mente, e os juízos a posteriori, que veio depois da minha mente. Se veio depois da minha mente, olha para você ver, Rafael, olha aqui. Olha o campo da visão aqui, né? Do a posteriori. Parece que ela está olhando, ela está olhando para um campo de girassóis. O olhar já está indicando o quê, Rafael?
Como assim, amigo? Eu não entendi. Ó, o a posteriori, não tá, a palavra a priori não está perto da mente dela? A priori. Sim, Então, sim. todos nós temos juízos a priori, que vêm da nossa mente, tá? Veio primeiro, a priori, porque veio primeiro porque já estava inato. Agora, o que é o tipo de conhecimento, o tipo de juízo a posteriori? A posteriori é porque vem depois. O objeto. Veio depois, por quê? Olha para você ver. Veio depois porque está ligado às minhas sensibilidades, está ligado aos sentidos. Olha que ela está aqui, ó. Ela está olhando para o campo, né? Para o campo de girassóis. Então, a priori veio da mente. A posteriori, que veio depois, vem então dos meus sentidos. A priori. Então, o ser humano, você, Rafael, Wesley, Nina, todo mundo que está aí nessa sala, todos nós temos capacidade de emitir 2 tipos de conhecimento, 2 tipos de juízo. Os juízos a priori, que veio primeiro porque ele estava na minha mente, né? Porque já veio inato, segundo Kant, e um outro tipo de conhecimento que veio depois. Mas ele veio depois por quem? Por onde? Por qual via, Rafael? Por meio de sentidos, não? Pela via dos sentidos, isso. E é por isso que ele é a posteriori, porque ele veio depois. Ele veio depois. Né? Porque o homem precisou, né, depois de algum tempo, formar, entender e compreender os sentidos. Tá? Tá claro até aqui? Eu em Kant, eu sou muito lerdo para explicar, porque Kant é muito complicado. E ele é complicado até para mim, professor, para explicar ele para vocês. Então, eu estou sendo o máximo didático possível. Você Oi. tinha me falado que na Revolução Copernicana o Kant juntou empirismo e racionalismo. Aí ainda está junto ou ele já separou esses Não dois? pensa na Revolução Copernicânica, não. Pensa, na Revolução Copernicânica, ele conseguiu resolver um problema que tanto ele, como racionalista, tinha, como os empiristas tinham. Que era o quê? Colocar quem no centro da investigação? O objeto ou o sujeito? O objeto. Um objeto. Tá? Então, o que ele resolveu? Ele vai resolver o problema agora de racionalismo e empirismo agora, na hora que ele investigar. Opa, passou. Na hora que ele investigar a mente do homem. Tá claro? Quem me perguntou mesmo? Foi mal, é porque não tá dando para ver? Fui eu. Então, só nessa Revolução que ele juntou os dois, né? Depois já estava separado. Não. Na Revolução, ele superou algo que os racionalistas e os empiristas faziam de errado. Tá? Quando ele vai juntar os dois? No centro, né? Colocar o objeto no centro, é investigar o objeto. Não, você não tem que investigar o objeto, Camila. Você tem que investigar a sua mente. É você, Camila. É você que é o sujeito. Você que é o dominante aqui do conhecimento. Agora, a partir de agora, presta atenção. Ele vai fazer a união. Quando? Quando ele buscar entender as faculdades do conhecimento do homem. E aí ele vai falar que as 2 faculdades do conhecimento do homem, né? As 2 capacidades, faculdade é capacidade, tá? As 2 capacidades do conhecimento do homem está aonde? É agora, Camila, que ele vai fazer a união do empirismo e do racionalismo. É como se o racionalismo e o empirismo se dessem as mãos a partir de agora. E esse empirismo e racionalismo vão dar as mãos e vai formar o sujeito do conhecimento. Então, ele vai falar, quem conhece somente o racionalismo? Não. Quem conhece somente o empirismo? Não. Quem conhece, então? Ele vai falar assim, quem conhece é o sujeito. E o sujeito conhece pelas sensações, empirismo, e pela sua capacidade racional. Racionalismo, ok? Vai acabar minha aula, tá? Então, eu vou cobrar na prova, né? Posso cobrar a Revolução Copernicânica, né? E as 2 fases de Kant, ou eu posso cobrar também, né? Revolução Copernicânica, as 2 fases de Kant, né? E a superação, né? O que ele fez, né? E é isso, né?
Revolução Copernicana, inclusive, faz de Kant, e as 4 perguntas essenciais da filosofia de Kant. Isso é que eu posso perguntar, tá? Vamos continuar essa aula semana que vem, pode ser? Aqui, lembrando que lá no seu HD virtual tem uma aula minha sobre isso, tá? Tranquilo? Tranquilo também. Eu não estou correndo. Não vou, lá tem, mas eu não vou correr nessa parte. Semana que vem eu vou